Oi pessoal, eu vou fazer uma correção de uma prova que caiu aqui na FATEC de Campinas. São alguns exercícios de programação, de orientação a objetos. Então, para você que é da FATEC Campinas, você pode acompanhar a correção. Para você que não é, você pode acompanhar os exercícios aí para aprender um pouquinho. Então vamos ver a prova. A prova está assim. O primeiro exercício diz o seguinte: considera o problema da travessia dos Beatles resolvido em sala de aula. Então foi um desafio aí de lógica. O problema indicava que uma lanterna deveria ser levada sempre que alguém estivesse atravessando a ponte e que no máximo dois integrantes poderiam atravessar a ponte ao mesmo tempo, que a ponte era frágil. Então era um exercício que eu tinha lá o grupo, os Beatles, e eles tinham que atravessar uma ponte para chegar num concerto, para dar um show. A ponte era frágil, só podia passar no máximo dois integrantes ao mesmo tempo. E a ponte estava escura, então eles precisavam levar sempre uma lanterna com eles. Tá? Então, para todo mundo passar, eu teria que levar dois integrantes e um deles voltar com a lanterna, para que mais dois pudessem passar. Então, sempre a lanterna está indo junto com alguém. Tá ok? Então eu tinha lá para resolver esse problema duas estratégias que foram discutidas também em sala de aula. Uma utilizava o integrante mais rápido para levar os outros para outro lado, na ponte. E uma outra estratégia que nenhuma das passagens levava os dois integrantes mais lentos. Dessa forma eu escondi o tempo do segundo mais lento. Tá? Então uma outra regra que eu tinha aí é que ao passar dois integrantes, o tempo dessa travessia com dois integrantes era o tempo do mais lento entre os dois. Tá? Então, se eu tivesse um integrante que atravessava a ponte em 1 minuto e outro que levava 2 minutos, se os dois fossem juntos, o tempo total seria 2 minutos, que é o tempo do mais lento. Então, eu tinha que agora escrever um programa que calcule o melhor tempo total de travessia, dados os tempos que cada integrante da banda leva para atravessar a ponte. Então, eu tenho o tempo do John, o tempo do Paul, o tempo do George e o tempo do Ringo, todos em minutos. Tá? Então, como observação aí, eu disse que eu poderia pedir para o usuário digitar esses tempos em ordem crescente, ou seja, eu sei que o tempo mais rápido é do Joe e o mais lento é do John e o mais lento do Ringo. Ok? Isso é para facilitar um pouco a implementação desse exercício, ficar um pouquinho mais fácil. Então vamos acompanhar aqui no código para resolver esse problema. Tá certo? Então eu vou criar aqui um método que retorna o melhor tempo. Então public, isso é um método estático, né? Retorna um valor inteiro, algo assim, get best time, certo? E para esse problema aqui funcionar, ele recebe o tempo de todos os integrantes. Então, o tempo do John, o tempo do Paul, J-E-T, o tempo do George, e por último o tempo do Ringo. Ok? Bom, como esses tempos vão estar ordenados em ordem crescente, uma das estratégias que é a de fazer o mais rápido levar todo mundo, que seria o John, essa estratégia dá a seguinte conta: o John leva o Paul, ou seja, eles levam 2 minutos para atravessar, e o John volta 1 minuto, já dão 3 minutos. Aí o John leva por exemplo, se forem 1 e 2, né? O John leva o George, então eles vão no tempo do George e volta mais uma vez o tempo do John. E por último vai o John e o Ringo, então eles levam o tempo do Ringo para atravessar. Então eu tenho o tempo do Paul, o tempo do George e o tempo do Ringo, e o tempo do John voltando 2 vezes. Ok? Então vamos lá. Vou fazer aqui em pedaços menores. O primeiro tempo aqui vai ser o
T1. O T1, na primeira passagem, ele é o tempo do Paul. Vão o Paul e o John juntos, eu levo o tempo do Paul. Na volta, eu acrescento a volta do John. Então, o Paul foi, o John voltou. Na sequência, eu levo o George. Então, eu tenho o tempo do George para ele atravessar. E o John volta novamente, porque ainda está o Ringo lá do outro lado. Então, vou o tempo do John aqui para ele voltar. Certo? E o último, eu tenho o tempo do Ringo. E está indo o Ringo e o John novamente. Certo? Então, o T1 aqui seria a estratégia da primeira estratégia. Tá? Então, para simplificar isso, eu vou colocar tudo numa única fórmula aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho o tempo do Paul, duas vezes o tempo do John, o tempo do George e o tempo do Ringo. Então, eu tenho duas vezes o tempo do John mais o tempo do Paul mais o tempo do George e, por fim, o tempo do Ringo. Tá, então, essa aqui é a primeira fórmula. Isso aqui eu posso tirar. Essa aí é a primeira fórmula para levar todo mundo usando o mais rápido para ir voltar com a lanterna. Tá certo? Bom, mas não é só essa estratégia que existe. Existe uma outra estratégia que eu levo os dois mais rápidos, o John e o Paul. O John volta e espera. E aí nessa segunda passagem, nessa segunda ida, vão os dois mais lentos, o George e o Ringo. Tá? Eles vão, levam a lanterna, e aí quem está do outro lado, que é mais rápido de todos, é o Paul, dos que estão do outro lado. O Paul volta, e aí eu vou, o John e o Paul, para encerrar. Tá? Então essa estratégia, ela pode ser melhor se o tempo dos dois mais lentos for mais distanciado dos tempos dos dois mais rápidos. Tá? Então é uma outra estratégia que pode dar um resultado melhor do que esse aí. Então, para implementar essa segunda estratégia, eu vou calcular o T2. Tá? Então, na primeira ida, de novo, vai o Paul e o John. Então, eu vou com o tempo do Paul aqui. Na sequência, volta o John. E aí eu mando o George e o Ringo. Então aqui vai só o tempo do Ringo, porque o George está indo junto, ele é um pouquinho mais rápido. Então vai o tempo do Ringo aqui. Aí eu volto com o Paul. E na última passagem vão o John e o Paul novamente. Então eu tenho novamente o tempo do Paul aqui para eles irem. Aí eu terminei, passei todo mundo. Certo? Então essa aqui seria a segunda estratégia. Então eu vou passar tudo isso aqui para uma única fórmula. Vamos lá. Então eu tenho o tempo do John uma vez, mais uma, duas, três vezes o tempo do Paul, mais o tempo do Ringo. Certo? Então, passei para lá. Essa é a segunda forma de calcular isso daí, calcular esses tempos. Bom, em algumas situações o T1 é melhor, em outras o T2 é melhor. Tá? Como é muito rápido simplesmente calcular essas duas fórmulas, eu calculo as duas e vejo qual é a melhor. Tá? Então aqui eu faço if, se o T1 for menor do que o T2, significa que o T1 é o melhor tempo. Retorno o T1 como resultado. Se não for, então ele não vai ter retornado ali, ele vem aqui e retorna o T2. Tá? Então esse método aí resolve
a questão. Então, como que eu posso fazer? Eu posso pedir para o usuário digitar isso para mim, ou como teste, simplesmente imprimir uma resposta aqui. Opa, uma travadinha. Então vamos lá. O que eu quero colocar é o tempo de travessia igual, e aqui eu vou pegar o get best time. Vou passar lá. Vamos supor que o John fosse em 1 minuto, o Paul em 2, o George em 5 e o Ringo em 8. Certo? Então vamos ver o que ele daria aqui de resposta. Tá, então nesse caso o tempo de travessia seria de 15 minutos. Tá ok? Se eu mudar aqui alguma coisa, ele vai provavelmente dar um resultado diferente. Quer ver? Só para a gente saber, vamos colocar aqui se ele está pegando a primeira resposta ou a segunda, né? Ok. Vamos colocar aqui, ó, só para escrever T1, se ele estiver pegando essa solução, e T2 se ele estiver pegando essa. Tá? Vamos executar isso. Então aqui ele está pegando T2, certo? Está pegando a segunda estratégia aqui. Tá? Em qual situação ele pegaria a primeira? Talvez se esses tempos fossem mais próximos, né? Se eu tivesse aqui 3, 4, por exemplo. Aí tem que ficar chutando aqui alguma solução para ele ver se ele pega o T1. Ainda pegou o T2. Então tem que ficar brincando aqui para ver se vale a pena uma solução ou a outra. Eu não sei se eu vou conseguir agora aqui. Não, continua pegando o T2. A maior parte das vezes é o T2 mesmo. Mas tem situações onde o T1 é melhor. Tá? T1 é aquela situação mais óbvia, né? A gente sempre pensa, vamos levar o mais rápido, levar todo mundo. Mas você vê que é difícil achar uma solução que realmente essa estratégia seja melhor. Ok, então esse foi o primeiro exercício. Vamos ver o segundo exercício. Então, o segundo exercício dizia assim, ó, considere as classes geométrica e quadrado apresentadas abaixo. A classe quadrado está apresentando um erro de compilação. Explique o que está de errado na classe quadrado está causando esse erro de compilação. Então, com o que está escrito aqui, o que resolveria mais rapidamente esse problema de erro de compilação aqui seria alterar a assinatura da classe, do método abstrato na classe geométrica. Tá? Então aqui ele está apresentando o erro, por quê? Porque o meu método getArea na classe geométrica ele teria que ser escrito, né? Ele teria que ter uma implementação dada aqui na classe quadrado, que é filha de geométrica, certo? No entanto, não está aparecendo isso, por quê? Porque o getArea aqui na classe quadrado ele está recebendo um inteiro como parâmetro, e lá na classe geométrica o método getArea não tem nenhum parâmetro, tá certo? Então uma das formas de corrigir esse problema seria a gente criar, a gente modificar a assinatura do método. Então eu vou replicar aqui, vamos lá, vou criar uma classe, geométrica e vou criar uma classe quadrado, certo? Então criei aqui, vou reproduzir igualzinho está lá na prova. Então o geométrica é uma classe abstrata que tem um método abstrato chamado getArea, certo? Então tá assim. E o quadrado ele extends geométrica, e aí ele tem que obrigatoriamente implementar
o método getArea. Só que aqui ele está recebendo um inteiro lado e ele dá um return lado vezes lado, certo? Então isso aqui em si não está errado. Eu recebo o lado, o valor do lado do quadrado e retorno quanto que é a área desse quadrado, lado vezes lado. Então isso está com erro aqui, mas não é especificamente isso que está errado. Eu poderia corrigir de várias formas. A mais óbvia aí seria a correção colocando aqui que eu tenho que receber um inteiro também na classe geométrica. Então agora, ó, na classe geométrica eu digo que o meu método abstrato tem que receber um lado, e aqui na classe quadrado o meu getArea continua recebendo o lado e calculando o valor da área do quadrado, certo? Então essa seria uma correção mais óbvia. Existiriam outras, sim, mas aí eu mudo a minha estratégia de implementação, né? Se eu tiver que, por exemplo, colocar o valor do lado aqui na classe geométrica, eu poderia, por exemplo, não colocar o lado aqui, colocar o lado aqui como atributo do quadrado. Private int lado, certo? Poderia também. E aí eu não recebo isso daqui. E eu uso o valor do próprio atributo para calcular a área. Pode ser assim também, só que complica um pouco mais, porque agora eu preciso passar qual é o lado do quadrado na hora que eu construo o quadrado. Então eu também tenho que fazer um construtor aqui. Public quadrado que recebe o lado e coloca esse lado no atributo. Então isso aqui também funciona, mas é muito mais complicado aí. Eu tenho que escrever muito mais código para fazer o que eu estava fazendo antes. Tá certo? Antes eu tinha na classe quadrado simplesmente o conhecimento da fórmula de calcular a área. O valor do lado era passado a cada vez que eu fosse calcular essa área. Tá? Não está errado por si, claro, não é uma solução tão boa assim se eu for pensar na estratégia mesmo de implementação dessas classes, mas seria o mais simples para corrigir o problema, simplesmente alterar aqui na classe geométrica a assinatura do método getArea. Tá certo? Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício era mais conceitual. Quais são as semelhanças entre a definição de uma hierarquia em Java e a criação de uma interface? E qual é a aplicação comum entre esses dois conceitos de programação OO? E quais são as principais diferenças? Então aí tem várias coisas que poderia ser discutida. A principal semelhança, ou a forma que eles devem ser usados, aí esses dois conceitos devem ser usados, são para montar uma estrutura abstrata de dados. Né? Eu tenho um tipo de dados abstrato. Então, para eu poder usar coisas em comum. Tá? Então, quando eu crio uma hierarquia, eu digo que algumas classes são derivadas de uma classe principal, de uma classe pai. E elas podem ser usadas em substituição àquela classe pai, porque tudo que a classe pai tem, as classes filhas também têm. No caso da interface, é o mesmo, eu consigo fazer uma coisa similar, só que é um pouquinho diferente. Eu consigo ter uma classe que ela implementa uma interface, seja qual classe for. Ela não precisa ser exatamente um daquela classe. Tá? Então eu não tenho assim, um quadrado é uma forma geométrica. Então eu consigo fazer uma hierarquia. Com a interface eu não preciso ter isso. Qualquer classe que implementa aquela interface pode ser usada como se fosse um objeto daquela interface. Tá certo? E usado de uma forma intercambiável. Aí. Eu posso manipular de uma forma comum. Tá certo? Então essa era a discussão que deveria ser feita aí. As principais diferenças eu consigo, em Java, né, eu não consigo ter uma herança múltipla. Quando eu tenho uma classe que é filha de outra, ela não pode ser filha de duas classes ou mais. Ela só pode ser filha de uma única classe. Enquanto que a interface não, eu posso implementar várias interfaces. Tá certo? Então tem algumas semelhanças, algumas
diferenças aí. Tá? Bom, a próxima questão é a classe produto. Então, a classe produto apresentada abaixo possui dois problemas, um relacionado ao encapsulamento e outro relacionado ao polimorfismo. Indique no código onde está cada um desses problemas e explique como resolvê-los. Certo? Então, tinha aqui o código, classe produto, tem um problema com encapsulamento e um com polimorfismo. Tá? Então, essa era relativamente simples. O problema com encapsulamento é que eu deixei aqui o atributo preço como público, ele não pode ser público, tá? Senão eu consigo alterar ele diretamente. O ideal aqui é que ele fosse privado. Tá? Então o meu atributo é privado e eu só consigo mexer nesse preço através dos métodos. Então eu tenho um atualiza preço aqui, duas versões dele que atualizariam esse preço. O problema é que os dois atualiza preços têm exatamente a mesma assinatura, ou seja, os dois recebem um double como parâmetro. E isso aqui também o Java não vai aceitar. Então eu tenho que corrigir esse problema mudando a assinatura aqui. Tem que receber uma outra coisa. Não pode receber um único double. Tá? Então esse era o problema para corrigir isso. Ou eu apago, ou eu... Aqui eu tenho uma lógica, né? O preço novo não pode ser menor nem igual que o preço anterior para ser atualizado. E aqui eu faço um acréscimo, né? Eu somo esse valor de acréscimo no preço. Então uma das soluções seria simplesmente trocar o nome desse método. Tá? Ou mudar o tipo de parâmetro ou o número de parâmetros aqui. E aí eu corrigiria esses dois problemas. Tá ok? Bom, a próxima questão aqui era a respeito de conceitos de programação orientada a objetos da linguagem Java. Eu tinha que assinalar a opção incorreta. Tá? Então, alternativa A. Os métodos abstratos de uma classe abstrata não têm implementação definida. Verdade. As subclasses dessa classe abstrata, que não são elas mesmas abstratas, então se eu tenho uma classe filha que não é abstrata ela mesma, elas são obrigadas a implementar todos os métodos abstratos da superclasse. Verdade. O conceito de encapsulamento em Java é implementado através da definição de atributos privados e métodos gets e setters públicos que permitam a manipulação desses atributos. Verdade. Na linguagem Java, assim como em C++, é possível ter uma classe que herda de duas superclasses. Isso é feito através do comando extends e é chamado de herança múltipla. Não. Acabei de explicar que em Java eu não posso ter herança múltipla. Em C++ eu posso, mas em Java não. Então, essa que seria a alternativa certa para essa questão, que é a única que é incorreta. Então, vamos ver se as outras duas são corretas, né? O comando super é utilizado para que a subclasse faça a chamada a um método construtor da superclasse, passando os parâmetros apropriados para o construtor escolhido. Verdade. Então, da classe filha, da classe derivada, eu consigo invocar o construtor da classe pai através do comando super. Em Java não existe um modificador de acesso que permita que um atributo seja acessado apenas pela classe que o define e suas subclasses. Então, realmente não tem esse modificador de acesso. Tá? Existem outros, mas esse aqui não tem. Por último, escreva um método em Java que receba um vetor de inteiros e retorne true caso o vetor esteja ordenado, em ordem crescente, e false caso contrário. Então, esse aqui é mais um aí de implementação. Vamos fazer a implementação aqui então. Vou fazer junto aqui nesse que eu fiz o get best times aqui. Então ele vai receber, ele tem que retornar um boolean, né, true ou false, sei lá, está ordenado. Então ele retorna true se está ordenado e false caso contrário. Então aqui eu vou passar um vetor vet. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer esse vetor inteiro. Então, vou fazer um for. Então, i começando do zero. Enquanto i for menor que vet.length. E mais. Então, aqui percorre todo o vetor. O que eu quero fazer? Eu quero ver se ele está em ordem crescente. Então, quando é que ele não está em ordem crescente? Se eu tiver
uma posição do vetor i e ela for maior do que a próxima posição no vetor i mais 1. Tá? Então, se eu tiver aqui uma posição do vetor, uma posição qualquer, i, for maior do que a próxima, significa que ele não está em ordem crescente. Então, se ele não está em ordem crescente, eu dou um return false. Caso isso nunca ocorra e eu passe pelo for inteirinho, eu dou um return true, porque significa que ele está em ordem crescente. Tá? Se eu deixar só assim, vai dar um erro. Por quê? Porque aqui eu estou percorrendo o i, fazendo ele percorrer todas as posições dos índices desse vetor. Quando ele chegar na última posição válida, o i estiver na última posição válida, o que vai acontecer? Ele vai testar se a posição i, que é a última válida, é maior que a próxima, que não existe. Tá? Então ele não pode fazer isso. Eu tenho que ir uma menos aqui. Para que dê certo ali. Ó. Então eu não posso ir até realmente o i valer a última posição do vetor. Tem que ir uma menos, senão vai dar erro. Ok? Depois aí em casa você faz o teste deixando do jeito que estava. Tá? Vou omitir isso aqui. Isso aqui eu vou comentar. Vamos criar um vetor aqui de teste. 3, 6, 8 e 9. Fala que ele é um vetor, né? Então tem um vetor aí que eu criei, vetor v, e aí eu vou invocar aquele método lá, if está ordenado. Se esse método aqui está ordenado, quando eu passar o v para ele retornar true, então eu vou escrever o vetor está ordenado. Caso contrário, não ordenado. Tá? Algo assim. Então, nesse caso aqui, ele está ordenado. Quando eu executar, ele deveria escrever o vetor está ordenado. O vetor está ordenado. Certo? Se eu trocar alguma coisa aqui, eu colocar um 4 aqui, ó, ele vai dizer que não está mais ordenado. Não ordenado. Então, pessoal, vamos fazer um último teste aqui. Se eu retirar esse menos 1, como eu tinha falado para vocês, em princípio ele vai começar a dar um errinho aí. Tá? Opa lá. Na hora que eu executo, como está tudo ordenado, na hora que ele testou esse último aqui, o 9, ele testou entre o 8 e o 9. Aí ele vai tentar testar, e não saiu, continuou dentro do loop. Aí ele vai tentar entre o 9 e o próximo. Na hora que ele entra para testar esse próximo, e mais um não existe, ele dá erro. Tá certo? Se eu colocar, então isso acontece se o vetor não estiver ordenado. Agora, mesmo que esse problema aí, se o vetor não estiver ordenado, ele funciona. Ele diz que não está ordenado. Tá certo? Então esse problema só aparece, ó, vamos pôr aqui, ó, 3, 1. Esse problema só aparece se o vetor estiver ordenado. Tá? Então, ó, se o vetor estiver certinho ordenado, ele dá aquele problema. Porque aí efetivamente ele vai até o final e passa do limite do vetor. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de implementação, porque ela está sujeita a esse tipo de problema que não aparece para todos os casos de teste que você executar. Tá certo? Ele só vai aparecer, nesse caso aqui, se o vetor estiver ordenado. Se não estiver ordenado, ele não aparece o problema. Ele dá a resposta certa, não ordenado. Certo? Então, eu tenho que voltar aqui, ó, um vetor ordenado, que está dando problema, e corrigir aqui voltando aquele código do jeito que a gente tinha. Ele não pode ir até o final, tem que ir menos 1. Aí
Aí o vetor está ordenado, ele volta o problema, ele volta à execução correta. Tá bom, pessoal? Então essa foi a correção da prova da FATEC. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham ido bem. Ok? Um abraço e até mais.